Então, bom dia a todos, né? Mari, Deise, Dia. todo mundo. Bom dia, bom dia. Hoje nós resolvemos fazer esse bate-papo para a gente falar desse, como atravessar esse ano de 2025 e explicar um pouco o que é a travessia, né? O Rodney, ele é no deserto, ele faz essa travessia sempre, né, Rodney? Então, a travessia, quando a gente fala dela, a gente fala do mapa natal. A travessia, a gente segue o sol. Quando a gente olha essa imagem, né, um cara no deserto, atrás a gente vê a constelação e o sol, ele indo em direção a esse sol. Quando o nosso espírito encarna aqui na Terra, como a gente já viu na ciranda, a gente vem em busca dentro desse sol. É o nosso ponto de apoio. E a gente sempre ouviu falar de mapa natal, muita gente já fez aqui o mapa natal com a Conceição, comigo, com o Rodney. E o que é o mapa natal? É a bússola do nosso espírito, e esse mapa ele nos dá o direcionamento do que nós vamos vivenciar e como nós devemos vivenciar ele, né, Conceição? Exatamente, exatamente. O mapa natal ele é o retrato do céu no momento que a gente nasce. E aqui a gente tem, segundo a astrologia alquímica, né, porque a gente trabalha a astrologia, existem diferentes visões dentro da astrologia. E nós, até por conta da formação em florais alquímicos, usamos a astrologia sob o ponto de vista da astrologia alquímica. Então, o mapa natal, ele é a nossa referência, como disse o Matusalém, ele é a bússola que indica como que na gente está distribuída diferentes energias para o nosso viver enquanto a gente está encarnado aqui nesse planeta. Perfeito. Isso. E O mapa natal é o nosso manual, né? O nosso manual de instrução. Exatamente. E o que que é a travessia? Às vezes você fala, mas a travessia, não vou atravessar alguma coisa, eu vou fazer isso, né? Mas essa travessia aqui é uma travessia com maestria. Porque todo mundo vai atravessar o ano de 2025, todo mundo vai. Mas qual que é a diferença da nossa travessia? Qual que é a nossa proposta aqui? É justamente fazer o diferencial. Não ser mais um curso, não ser mais um workshop, não ser mais isso, não é mais uma venda de alguma coisa, mas trazer para o nosso dia a dia, é, de acordo com o teu mapa astral, o teu manual de instrução, vamos dizer assim, né? Quais são os teus potenciais e quais são os seus inverso Desafios, de desafios. Quais são desafios. os potenciais e quais são os desafios? E o que, que vai acontecer nessa travessia? Você vai ter um kit preparado de acordo com o seu manual, vai ser exclusivo teu. E o que, que vai acontecer com esse kit? Ele vai ter florais, vai ter sinergia, vai ter erva, vai ter um monte de coisa que a Conceição põe lá, até tartaruga acho que ela põe. Mas anyway, vai ser um kit especial que vai estimular o que você já tem dentro de você. Aí é que está o grande desafio, não, o grande diferencial. A gente trazer isso no dia a dia. E além disso, a gente vai fazer encontros mensais, é isso? isso, a gente Encontros vai ter um mensais, encontro, isso. Todo mês vai ter um mas encontro. Para quê esse sim. encontro? Para a gente trazer as nossas experiências, para a gente trocar esses desafios que a gente está passando, as coisas que a gente está acontecendo e fazer os ajustes necessários. Eu acho que é isso, né? Perfeito. E Uma coisa esses, interessante, ó, pode falar, só Conceição. uma observação. Esse mapa que o Matusalém colocou aí como exemplo, o que que a gente percebe? Na parte superior tem muita coisa concentrada, né? Aí, olhando para a tela, do lado esquerdo da tela, tem muita coisa concentrada, e aqui do outro lado está meio isso, essa parte superior do mapa. E na parte inferior, a gente tem menos planetas, né? E algumas casas que parece que não tem nada. O que que acontece? Na verdade, todos nós temos os 12 signos, que são as 12 casas do mapa. Só que cada um de nós, por escolha do espírito, quando ele está encarnando, ele escolhe determinadas configurações que ele entende que precisam fazer parte da sua experiência naquele momento que você está vivendo na Terra. O que que acontece?
Você pode, já fiz mapa de pessoas com um pouco mais idade que passaram a vida inteira só vivendo um pedacinho do mapa. A gente tem 12 e você só passa a vida vivendo um pedacinho. Tá errado? Errado, não tem certo ou errado. É o que você dá conta. Então, a nossa proposta qual é? No momento que você está acompanhando o movimento do Sol por cada uma dessas 12 casas, você vai entrar. Muitas vezes, isso aconteceu comigo, aconteceu com o Matusalém, a gente vai entrando em contato com coisas que a gente não sabia direito o que que era. E na medida que isso vai acontecendo, a gente tem as ferramentas para te ajudar. Porque uma coisa é você falar, olha, você tem lua em Sagitário. Se você tem lua em Sagitário, você gosta de viajar, você gosta de expandir, você tem interesse em culturas diferentes, tá. Isso é tudo no mental. Quando a gente traz isso para a forma de floral, para uma sinergia aromática, para um chá, para um escaldapé, a gente está trazendo experiência para o mundo físico. E isso faz uma baita diferença. Porque você vai viver cada uma dessas 12 casas. E isso você vai entender. Nossa, isso é fácil. Nossa, nunca imaginei que isso fosse desse jeito. E aí você vai trazendo luz para esse caminho e vai conseguindo fazer a travessia. E tu falou um ponto, Conceição, que é muito importante a gente lembrar desse fazer o mapa e ver pessoa que vive um único ponto. As 12 áreas do relacionamento, do trabalho, e assim sucessivamente. Tem gente que só vive o relacionamento e não aprende, fica ali preso, não empreende, não se aperfeiçoa, não busca conhecimento. Por quê? Porque é como se tivesse uma concentração de habilidade naquele ponto e ela fica presa ali. É o caso, se a gente olhar para esse mapa, é só um exemplo, que a casa 11 dessa pessoa está concentrada, são habilidades, mas essa pessoa não tem que focar a casa 11, para quem não sabe, é a casa do coletivo. É a casa dos Grupo. amigos, dos grupos, né? Em peixes, então, aqui a gente pode ver uma pessoa que é muito empata para o outro e esquece muitas vezes de viver esse sol aqui, ó, que está na casa 10, que é o propósito, é a vida, é o campo profissional mesmo. Então, às vezes, esquece isso. E por quê? Porque a gente tem uma concentração, tem uma energia que sobressai as outras, que sobressai as nossas habilidades intrínsecas que nós trazemos. O mapa natal dentro da alquimia, ele tem três substâncias que a gente fala. Essa parte branca que eu não pintei, mas é onde acontece os aspectos aqui, é a Terra. É onde a gente está aqui encarnado, desenvolvendo essas habilidades. Essas casas é onde acontece o palco, sabe? O palco do relacionamento é aqui na casa 7. O palco do trabalho é aqui. Tudo que acontece do trabalho vai dizer, vai ser ditado aqui. E os signos que entram nessas casas são aqueles que vão trazer o roteiro de como nós temos que agir dentro dessas áreas. Porém, essas casas que estão vazias, elas não têm tanto estímulo, porque a gente tem concentrações em outras áreas. E é isso que faz com que a gente se prenda a nossa vida, a nossa habilidade, em uma única área. Então, quando a gente fala da travessia dentro da visão da alquimia, o nosso espírito, quando ele encarna, ele tem o Ares, que é o guerreiro, ele tem Touro, que é a matéria, ele tem Gêmeos, conhecimento, tudo isso na forma mais sublime, na forma mais pura que ele experienciou e ele traz para essa experiência. Só que às vezes essa experiência ela é tida como os nossos fractais, com experiências que nós já tivemos e que nós podemos acessar para vivenciar esse nosso sol que nós nascemos nessa jornada. Ou seja, a Conceição ela é leonina, o Rodney ele é libriano, eu sou canceriano, a Mariângela, qual é seu signo, Mariângela? Câncer. É câncer. Isso. Eu tava até tirar aqui o som canceriana. Isso. Canceriana, a Deise, qual é teu signo, Deise? Sagitário, Sagitário. Sagitário. E,
E para a alquimia, esse signo é nosso, é o nosso desafio ser esse signo. E essas outras habilidades, por isso a alquimia fala, você não é o seu signo solar, você é desafiado a ser ele, e não esquecer das outras habilidades que você tem, porque essas outras habilidades do empreender, do construir de touro, vai formar e vai fazer você experienciar esse teu signo na totalidade. Então, quando a É gente fala de viver, né, fazer a travessia, é que a gente vai viver a casa um, que é o nosso impulso que está relacionado com Ares, mas cada um de nós temos um signo que ali entra. isso. E aquele signo vai ditar como a gente vai iniciar esse impulso, como a gente vai se sentir seguro, né? Como a gente vai, nesse caso, aqui quem dita é touro. E aí, por isso, o mapa, os signos, eles não são igual para todo mundo, porque cada pessoa vai vivenciar ele da maneira que está ali no mapa, que a pessoa tem que ter aquela sintonia. E aí, cada signo desse abre uma área do nosso mapa, e quando a gente vai caminhando pelo Sol, a gente vai ativando esse signo. No caso agora, hoje, só um exemplo, o Sol está em aquário, correto? Não, em peixes. O Sol está em peixes. Lá em E o Peixe, acabou Sol de entrar. isso, acabou de entrar em peixes. O Sol está em peixe. Esse peixe vai estar ativo. No meu caso, ativa a minha casa, o meu chakra básico, que está na casa 4. No seu caso, Conceição, ativa o quê? 8, 8, A 8, a casa 8. transformação. Então, é ali que esse sol está iluminando e é ali que nós vamos ver, mas não só no mental, mas materializar essa energia para que a gente possa vivenciar ela de maneira prática aqui. E com isso acessar as nossas informações que nós trazemos, as nossas informações genuínas e sair do emaranhamento do mapa natal, que é a prisão que nós recebemos, né, Conceição? É isso. E uma coisa importante, assim, na astrologia, eu vou chamar de astrologia tradicional, só para fazer uma diferença. Então, na astrologia, eu sou leonina, então, a gente, quando lê, você vai na internet ou vê alguém falando, ele vai dar as características de ser leonino, ariano, canceriano e tal. Na alquimia é diferente. Na alquimia diz que as casas e os planetas são importantes porque eles são a manifestação física e eles trazem um desafio para o espírito. Então, o espírito escolheu encarnar, então tá bom, eu vou encarnar, vamos imaginar que esse mapa aqui é o mapa do Joãozinho. Eu vou encarnar como Joãozinho. Então, eu escolho uma determinada configuração, que é essa aqui, e Joãozinho é pisciano. O desafio deste espírito é viver a experiência de ser pisciano, um sol de casa 10 em peixes. Então, a característica do peixe, e aí, isso acontece com os outros planetas também. Então, quando a gente acompanha o caminho do Sol, entende o desafio que está ali e usa de um outro recurso, como a gente já falou, para a alquimia, a experiência dada aqui é o campo de prova. Você tem que estar encarnado para fazer isso. Quando você tem, a gente está adicionando com a travessia estímulos, então, é o floral de, por exemplo, começamos dia 20 de março com o floral de Áries. Quando você toma o floral de Áries, ele vai ser personalizado pelo seu mapa natal. O meu floral de Áries não é igual ao do Matusalém, que não é igual da Daisy, que não é, e assim, de todas as pessoas que estão participando. Quando você toma aquilo, você está ativando a tua casa um. Ou você está ativando a tua casa 3, onde você tem áreas ali. E ali, cada um vai ter um percurso. A gente acompanha, porque existe um zodíaco padrão, né? Começa em Áries e vai até Peixes. A gente vai acompanhando o Sol e cada um vai acompanhar o Sol dentro do seu mapa natal. E aí vai conseguir perceber com mais nitidez o desafio que tem ali, a facilidade que tem ali e como é que você lida com isso. É muito interessante. Ô, Conceição, foi bom você falar isso, porque quando a gente faz essa primeira fase da travessia de entrar em contato com esse movimento, é vivenciar, porque a gente começa aqui nessa casa um e a gente vai caminhando Isso. internamente até a casa 6, até setembro.
que é até o arquétipo de Virgem. Vixe. E a gente vai se conhecendo, entendendo o nosso impulso, entendendo os nossos valores, modificando, e a gente vai caminhar. A gente fala que é personalizado, a gente vai estar junto na travessia, seguindo esse movimento do Sol, em junto pelo deserto, sendo seguindo o Sol, mas nós vamos ter a consciência do que é aquele arquétipo. Esse arquétipo, quando entrar Áries, ele é subdividido em três frequências Áries: uma frequência ativa, uma frequência salina e uma frequência mercurial. Mas isso, quando a gente trazer, você vai experienciar isso, esse Áries, de fato, vivenciar ele naquele mês, entrar em contato com essa energia, materializando ela. Por isso que nós, na travessia, utilizamos os nossos cinco sentidos. Porque uma coisa que nós percebemos ao longo da travessia com os outros participantes, né, Conceição, que Sim. muitas vezes as pessoas tinham uma pontuação de um determinado arquétipo e falam, nossa, eu nem sabia, o Igor foi um, né, Conceição, nem sabia que eu poderia me comunicar, não poderia, eu tinha medo de me expressar e ele colocou isso em prática, porque você vive, materializa, traz essa energia e você ativa ela na sua vida. Então, nós atravessamos juntos nesse deserto, mas cada um vivencia, sabe, com a ressonância, com a consciência e com os arquétipos, a sua própria travessia interna. Isso que é bonito de se ver. E dentro desse ano, a Conceição até trouxe aqui que essa travessia ela é muito importante porque a gente vai ter o nosso regente, que é Júpiter, né, Conceição? Isso. Eu coloquei aí nessa figura que, na verdade, muito se fala que é o ano de Júpiter, mas não é só o ano de Júpiter, é muito mais que o ano de Júpiter. É um ano de profundas mudanças. E uma coisa, o ano ainda não começou. A gente está vivendo o rabo de 2024. O ano só começa a partir do ingresso do Sol em Áries, que é 20 de março. E Júpiter é, é o grande expansor, ele rege a expansão, ele rege o crescimento. Hoje ele está em Gêmeos e no meio do ano ele vai para o signo de Câncer, né? Então, eu acho que tem uma questão que, para muito além de só ser um signo, um ano de Júpiter, a gente vai viver em 25 um ano de grandes mudanças na humanidade. Então, eu coloquei aqui os quatro planetas transpessoais e as suas mudanças. Plutão, que entrou em Aquário agora em 2024, vai ficar 20 anos aí. Saturno e Netuno, que estão atualmente em Peixes e que vão para Áries, porém, tem um detalhe. 2025 e 2026 é um combo, porque agora em 25 o Netuno está em Peixes, bota o pé em Áries e volta para Peixes, e Saturno faz o mesmo movimento e definitivamente vão para Áries. Então, 25 é meio que uma transição. E Urano, que está em Touro, vai para Gêmeos. Quem conhece um pouquinho de astrologia entende que como Urano está no finalzinho de Touro, não tem terra, não tem terra, só tem fogo e ar. Então, o que que acontece com fogo e ar? O ar expande o fogo. Então, é um ano onde as coisas se espalham com uma rapidez enorme, e regido por Júpiter, tudo tende a expandir muito rápido. Agora, vai expandir o que você quiser que expanda. Se você tiver um padrão de pensamento baixo, ruim, negativo, o que que vai crescer na sua vida é isso. Então, as pessoas falam, porque vai ser um ano de abundância, depende. Ele vai ser muito um ano de abundância em cima da consciência que você tem. E, para mim, o grande diferencial aí é esses quatro, principalmente essa conjunção de Saturno com Netuno, porque os dois são muito diferentes. Os dois são energias que não conversam, né? Primeiro que eles não estão bem. Pensa assim, você vai visitar a sua irmã, alguém na sua casa. Você não está na sua casa. Então você vai, dorme lá, mas é alguém da sua família. Imagina que você vai para a casa de uma pessoa que você não conhece bem. Você vai ficar à vontade? Não. É o caso de Netuno,
que está bem em Peixes, mas vai para Áries. Netuno é um signo de água, ele vai para um signo de fogo. O que que faz o fogo na água? Ou a água apaga o fogo, ou o fogo ferve a água. Saturno está em Peixes e vai para Áries. Saturno é signo de terra, ele também não fica bem. E esse desajuste entre os dois, eles vão se juntar, que a gente chama em astrologia de conjunção. O que é que pode dar isto? Pode dar duas coisas. Pode dar muita frustração, muita por conta do Netuno, muita, vamos usar um termo, vai viajar muito, vai imaginar um monte de coisa e vai dar com a cara na porta porque vira frustração. Ou, ou o contrário, é possível sonhar e fazer tornar realidade. Netuno sonha e Saturno torna real. Como é que a gente pode fazer isso? Sendo estratégico. Eu acho que é ser estratégico. É, é entender os passos dessa travessia, sabe? Porque aí você consegue viver essa abundância e você consegue transformar sonho em realidade. Importante, muito importante. Rodney? E esse movimento que a Conceição fala, dentro, Saturno ele é o regente maior do nosso ciclo. E ele sempre nos convida a viver o nosso propósito. E que propósito é ele? É esse, né? Esse propósito, eu descobri o meu propósito de verdade quando a gente fez a travessia. Porque eu fui para uma jornada, porque você vive o Ares, você vive o Touro, os seus valores, os seus conhecimentos. E você segue nesse caminho, você vivencia isso. E eu foi aí que eu entendi o meu, que eu estava fazendo outras coisas que não era alinhado. E foi aí que eu tomei essa consciência e falei, nossa, que como foi grandioso. Então, a travessia que a gente está propondo, desde já faz parte, Maria Ângela já faz parte, não é um curso, né? É para você. Uma coisa é a gente ler o mapa, que é muito benéfico, porque você toma consciência. Mas e o quê? O que é o diferencial da travessia? Como a gente pega esse mapa nosso, você vai compreender o seu mapa, mas vivenciando ele mês a mês, as suas 12 casas. A primeira fase vai de Áries a Virgem, que é o nosso eu interno. Então a gente vai se redescobrir. A gente vai observar os nossos valores verdadeiramente de alma, os nossos conhecimentos, a nossa base, vai nos apropriar do nosso sol, porque a gente vai passar nesse primeiro encontro, a gente passa por Leão, então a gente nos aperfeiçoa e aí a gente vai galgar para ir para fora, que é a segunda fase. Então, a travessia, ela é esse movimento de atravessar para nos encontrar com nós mesmos. É aquela máxima, né? Conhece a ti mesmo. E Isso nada mesmo. melhor, não existe, nunca existiu, porque sempre, se a gente observar desde toda a história, a astrologia ela sempre se fez presente porque ela é o mapa, é a bússola do nosso espírito. Então, ela é um, dois. Eu renasci pela astrologia, então eu sempre coloco ela como a base. Ela é aquilo que toca a nossa alma mais sublime, a nossa consciência que traz para a matéria. É por isso que a gente sempre utiliza ela. E para atravessar essa jornada, a gente faz esse convite para você, né, que queira também participar com a gente. As inscrições vai até quando, Conceição? Semana até o máximo quarta-feira, porque como a gente faz em cima dos mapas, né? A gente personaliza. Agora, tem uma coisa importante que é o seguinte: a gente usa como base o zodíaco padrão, que é esse zodíaco que começa no Áries e termina no Peixes. Cada um de nós tem esse começo num signo diferente. Então, pode ser, por exemplo, você tem ascendente em Libra, né? O Áries está na 7, no seu mapa pessoal vai começar dando a volta pelo lado de cima. O que que isso traz? A gente usa o zodíaco padrão como referência, mas a experiência individual de cada um do Áries, porque cada um, por exemplo, eu não tenho Áries numa casa pessoal, eu tenho Áries lá na casa 9. Matusalém tem Áries num determinado ponto, cada um de nós tem um determinado ponto. Por isso que é importante.
a experiência da individualização do Ares, do meu guerreiro, da minha coragem, como é que eu levanto e faço a vida andar, está num lugar diferente. Então, para cada um de nós, a travessia vai começar de um lugar diferente. É como se nós todos aqui marcássemos um encontro. Então, eu moro num lugar, Matusalém em outro, o Rodney, o Mari, cada um está saindo de um lugar, mas está todo mundo saindo com o mesmo objetivo. É como se a gente tivesse preparado a mochila com as coisas básicas que a gente sabe que a gente vai precisar para atravessar, só que cada um com a sua peculiaridade. Acho importante falar isso, né? Porque quando você. Essa questão da parte escura do mapa, né? No zodíaco padrão, de Áries a Virgem, você fala das suas coisas, de você. E dependendo da sua posição no mapa, isso pode estar invertido. Então, é como é, por exemplo, como é que eu, se eu tenho áreas de casa 9, como é que eu me coloco com a questão da crença, com a questão da verdade, com aquilo que está no mundo. Então, esse olhar que a travessia traz, o que nós, eu e Matusalém, fizemos agora, estamos terminando o primeiro ano, e a gente conseguiu vivenciar isso. Isso que aconteceu com ele foi muito interessante. E comigo, algumas questões. Eu tenho touro no meio de céu e não tenho nada lá em cima, né, de planeta. É uma casa que a gente chama de casa vazia. E eu só me dei conta qual é o significado de ter o touro lá em cima quando a gente passou por touro. Eu falei, gente, como assim? E eu trabalho com isso. Vejo isso quase todo dia. Eu só fui me dar conta mesmo agora. Então, é uma baita sacada, sabe? É uma baita experiência. Foi assim, não é custo de nada. O que a gente está propondo, até porque Plutão está em Aquário, Aquário fala de coletivo, fala de grupos. A saída para este planeta, para nós, é coletiva, ela não é mais individual, né? Então, estar junto de grupos que te falem ao ouvido, que te comunguem, que você entende que aquelas pessoas têm uma ligação, vão fazer toda a diferença daqui para frente. E a humanidade vai tender a isso. Algumas pessoas se juntam para o bem e outras podem não se juntar, né? Isso também pode acontecer. Ou seja, Conceição, é um aprendizado através da prática, né? Não é uma coisa passiva que você Eu fica só acho. recebendo. Exatamente. Então, todos, Exatamente. todos nós vamos ter a ferramenta necessária para que a gente adentre, vamos dizer. Porque a primeira fase é você se conhecer. Você está entrando na tua floresta, e quanto mais você vai para dentro da floresta, mais profundo você vai indo para se conhecer. E a partir do se conhecer, você começa a sair, né? Que é a outra fase, aí já é a segunda fase. Que você sai da floresta, ou então você vai escurecendo para depois ir clareando, vamos dizer assim, fazendo uma analogia, um simbolismo. Ah, mas a grande sacada é essa, fazer a coisa na prática, trazendo o dia a dia e ter as ferramentas necessárias com os florais, com as sinergias, com as ervas e outras coisas mais, né? E olhando a bússola, né? Que é o manual, e tendo na frente a nossa bússola, que é o nosso mapa astral, e através dele a gente se guiar. Então é isso. O Rodney, só para a gente ver se o pessoal tem dúvida, a travessia, os arquétipos que a gente vai acessar, a gente vai estar nos reprogramando, porque é uma reprogramação. O nosso mapa, quando a gente entra aqui, a gente é programado. Do 0 ao 7 ano básico, a gente aprende a ver o mundo da forma como os nossos pais, a sociedade, a gente se reprograma naquilo. Só que o nosso espírito veio com uma missão, veio com um propósito. Só que isso está gravado na nossa célula, essa programação que a gente foi feita. Do 0 ao 7, a gente estava recebendo os downloads do mundo para a gente ir, mas a gente tem o nosso download de alma, a nossa própria memória. Quando a gente faz a travessia, a gente vai acessar e nos reprogramar. É a mesma coisa, eu dou muito a experiência que eu tive, eu sempre comi carne, né? Minha irmã, ela nasceu, ela nunca comeu carne. E eu sempre observei a linguagem do... estudava, entendia como que é a dor, o sofrimento tal dos animais. Eles são sencientes, enfim. E eu falava, eu não, eu
eu quero parar, mas eu sigo, eu gosto da carne. Aí teve um momento, e eu sempre fazendo estudos, sempre em grupos, como igual vocês falou, grupos de pessoas que estão nesse processo também de conhecimento, entendendo a verdade, uma das verdades. E aí eu estava fazendo uma leitura e eu fiz uma leitura das nossas presas, né? Que nós não temos presas para comer, nós somos a nossa dentição é para comer vegetais. Quando eu tomei essa consciência, e olha que eu já ia estudando há muito tempo, estudando, entendendo, estudando, só que as minhas células se reprogramou. Eu senti meu estômago embrulhando. E desde então, até falei para os meninos, eu não como mais carne, mas não sinto falta, porque antes eu já tinha tentado parar, mas sentia falta. Hoje eu como proteína, eu faço outras coisas com legumes, mas não sinto a falta. Como aí proteína de soja, mas meu corpo reprogramou. As células reprogramaram, mas para isso eu tive que ir tendo conhecimento para chegar na hora certa ela reprogramar. E na infância a gente faz isso, a gente é programado. Então, quando a gente faz a travessia, não estou dizendo que vocês vão parar de comer carne, não é isso. Estou dizendo que vocês vão acessar a consciência, a programação original do nosso espírito. É por isso que é mais fácil para a gente acessar outros mundos, é mais fácil para a gente tomar consciência de outras coisas mais sutis e vivenciar sem medo, porque o nosso espírito, as nossos fractais, que já vivenciaram aquilo na forma mais sublime, a gente acessa de novo. Esse é uma reprogramação que a gente faz não só mental, mas a nível físico, trazendo isso para o corpo, para as células. Por isso que na travessia nós usamos os nossos 5 sentidos. É isso aí. Agora, tem uma questão que, assim, quanto mais consciência você tem, porque o princípio da homeopatia, né? Aquilo que te mata é o que te salva. Então, na homeopatia, existe remédio que é feito de veneno de cobra. E ele é diluído e ele é usado como medicação. E muitas outras coisas. Então, a gente tem desafios, existem desafios. É como uma quina de mesa. Aqui na minha casa tem uma mesa e uma quina que, se eu não tiver consciência corporal e passar aqui de qualquer jeito, eu vou ficar com a perna roxa, porque eu vou bater nela, porque ela está aqui. Ela vai mudar? Não, ela está aqui. Agora, se eu tiver consciência dela, eu vou desviar, eu vou um pouquinho mais para lá e está tudo certo. Então, essa consciência, quando isso se dá com numerologia, com astrologia, com inúmeras técnicas de autoconhecimento, que tem várias. Uma coisa é você ouvir, olha, você é assim, 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 você funciona assim, assim, aí você fala, beleza, tudo bem. Mas e aí? Como é que você faz? Se você for um jovenzinho, tá, mas se você é uma pessoa mais velha, que você já viveu um monte de coisa e tal, algumas você reconhece com facilidade, de outras você fala assim, não, ou, enfim. Mas o que é que você faz com isso? O que é que você faz com este conhecimento? É aí que a gente vivenciou, a gente passou por essas questões. Você começa a olhar, você coloca a luz numa coisa que você pode, se aquele mapa lá, você pode colocar aquele mapa de novo, Matusalém, por favor? Porque eu acho que aí fica legal da gente falar, até para a gente depois falar dos chakras também. Ele está colocando lá para a gente ver. E Muito interessante. se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, né, Conceição? A gente está aqui para Também, tirar essas dúvidas de como é também. a A gente travessia. tem aqui para a gente conversar. Deixa ele só colocar o mapa. Isso. Então, a gente usou aí como se fosse o João, né? Então, o que que acontece? Lá onde está cheio de coisa, como bem pode ser uma pessoa que se envolva em questões coletivas, alguém que é sempre voltado para grupos, alguém ligado a sindicato, a organização, a ONGs. Isso é uma casa 11 muito cheia. Ou isso pode ser um baita de um problema. Pode ser que a pessoa já tenha uma atenção voltada para isso, ou ela seja profundamente, ela, ela nem percebe, quando ela vê, ela está
enfiada num grupo e aquilo para ela é um baita desafio. Ela não sei o que eu estou fazendo aqui. Ou seja, ela precisa vivenciar. Isso é um desafio para ela, que a gente falou lá no começo. Esse é o diferencial da alquimia. Isso vem na forma de desafio. Você pode lidar muito bem ou você pode ter problemas muito sérios para lidar com isso. O que que a gente vai fazer dentro da travessia? No momento que o Sol, que, por exemplo, agora ele estaria, se esse mapa, se João fosse uma pessoa conhecida, e neste exato momento, ele está vivendo essa casa 11, ele vai estar vivendo isso. E aí, se for uma toma de florais, ou se for a sinergia aromática, né, que é feito, é um óleo que é feito com determinados óleos essenciais e que a gente usa, por isso que Matusalém falou, a gente está usando 5 sentidos. A gente usa olfato, a gente usa gustação, a gente tenta utilizar de vários recursos para você entrar em contato com isso. E você ter a compreensão de que isso está vindo para você na forma de desafio ou está vindo para você como uma baita potencialidade? E aí, Matusalém, até para falar um pouco que para a alquimia, um outro diferencial também, aqui nesse caso, é que aqui fala de chakra frontal, uma pessoa que pensa demais, né? Fale aí, Sim, nesse caso, né? ativa o chakra frontal, que é o pensamento, é a capacidade de ver as crenças também, e é o mundo Isso. das ideias, né? Porque a gente está falando do átimo, do corpo átimo. Isso. E esse é a diferencial da travessia, mas você vai vivenciar isso, quem está fazendo parte vai vivenciar isso de forma bem prática mesmo, e vai entender as pontuações também. Ah, a Berna chegou aí. Oi, Berna. Oi, Oi, Carol. Seja Berna. Oi, bem-vinda Carol. também. Deise, tem alguma Bom dia, dúvida? Fê. Bom dia a Berna, todos. Mariângela. Pois é. Quer falar alguma coisa, Roger? Ele Não, tá. não. Tá Tá, ok aqui. ok. É, Matusalém? Se vocês, Acho que alguém tem alguma dúvida sobre a travessia? a gente está perguntando. Acho que não. Não, Acho que não. então, arrasou, perfeito. Se vocês tiverem, a gente vai tirar as dúvidas também, mas como não tem, tá ótimo. É bem explicativo, né, esse movimento. É, E na é, travessia, é. como a Conceição falou, a gente ativa os chakras, né? Como vocês viram no mapa que a gente compartilhou aqui, a gente tem um chakra, a casa 2 e a casa 6 que é o valor, o trabalho, o chakra umbilical. A casa 3 aqui nesse laranja, como a casa 5 é o esplênico, desculpa. E a gente tem o chakra básico, a gente vai vivenciando esses nossos 7 corpos dentro da travessia também. Ah, eu acho que Ei, sai gripe, querendo vir gripe, ó. Então, a gente vai vivenciar esses corpos e vamos ativar ele na sua totalidade também, seja no aperfeiçoamento e na ativação desses corpos. Então, assim, é fantástico. Então, até quarta-feira da semana que vem, quem não se inscreveu ainda, a gente ainda tem algumas vagas, porque a gente prepara para enviar, você vai sim. receber na sua casa o nosso kit. Inclusive, eu estou com alguns aqui da travessia passada, principalmente o escorpião ativando laringe. Então, até quarta-feira vocês entrem em contato com a Conceição, ou com o Rodney, ou comigo, faça a inscrição de vocês, bem facilitado, né? E a gente não pode esquecer de falar de por quê, né? Esse ano é importante, porque é Sagitário, é Júpiter. E Júpiter fala de aprofundamento. Gêmeos fica muito superficial. Quantas vezes a gente faz tanto curso, eu quero aprender isso, isso, isso. Mas quantas vezes a gente mergulha internamente Sim. e se aperfeiçoa ali para ser convicto daquilo que nós verdadeiramente somos? E Sagitário nos convida a isso. Esse Júpiter nos convida a isso. Então tá na hora, eu acho que esse ano é o ano que fala. Conheça-te a ti mesmo. E a travessia é isso, é você se conhecer na sua totalidade. Não só mentalmente, mas sentir aquilo no íntimo da sua alma
e nas suas células. Então, é muito mais do que uma leitura de mapa, é muito mais do que um bate-papo, é uma jornada mesmo de atravessar para que a gente possa sair pegando esse Saturno, né, transformando a grafite em um diamante no final. Não é É só isso aí. atravessar, né, Matusalém? É atravessar com maestria, né? Porque atravessar, todo mundo vai atravessar o ano. Agora, qual a roupagem, quais as ferramentas que eu vou usar para Sim. fazer essa travessia? E essa travessia não é atravessar um ano, é atravessar algo muito especial dentro da gente mesmo, dentro do nosso propósito, quebrar aquela casca grosseira para descobrir quem nós somos, onde que está o brilho e onde que está a nossa missão, o nosso propósito de vida. Então é isso. É isso. Sejam todas muito bem-vindas. É isso, é o que eu falei, né? Que é uma questão estratégica, exatamente porque tem aquela junção de Saturno e Áries, Saturno e Netuno em Netuno. Áries, é uma configuração chatinha. Eu gosto muito do exemplo da água pingando no concreto. Saturno é concreto. É a água pingando todo dia. Você não liga para ela. A água está vazando e você não liga para ela. Vai chegar uma hora que a conta de água vai chegar e aí você vai ter que fazer um empréstimo para pagar. Ou pior, a casa desaba. É essa a questão. Agora, o outro lado da história qual é? É a mesma água e é o mesmo concreto. É possível dar forma àquilo que a gente sonha. Mas como é que a gente precisa? Porque como não tem terra, é tudo no fogo e tudo no ar, então fica tudo aqui em cima. Você precisa botar pé no chão. E como é que você faz isso? É tendo estratégia. É você entendendo o passo a passo do caminho, sem ficar parado mas avançando. E exatamente porque tem muita coisa que está em Gêmeos, que dá uma superficialidade. Júpiter está, como disse Matusalém, está nos convidando a levar a coisa com conhecimento, com mais profundidade e fazer as coisas acontecerem. Por isso que pode ser um ano de abundância. Mas você só vai poder viver essa abundância se você tiver um plano estratégico. E esse plano estratégico é o seu próprio mapa. É você entender por onde é que você está indo, entendeu? A nossa, essa é a nossa proposta para vocês. Vamos atravessar juntos, porque juntos a gente faz mais coisa, é mais fácil, a gente discute, é, a gente vai falar dessa pontuação de cada um, porque a experiência é individual. A minha é diferente da do Matusalém, que é diferente da do Rodney, que é diferente da Mari, que é diferente da Daisy, enfim, de quem mais vier. A gente vai ficar bem feliz de receber vocês. Então é isso, gente. Boa semana Tá? para vocês. Nós não poderíamos ter feito Curtinha, isso no melhor dia, que é o dia de Saturno, né? Trazendo essa responsabilidade para nós outros. Se a gente não mudar, nada muda, então é interno. Então, aqueles que já estão na travessia, vamos juntos. Aqueles que ainda não estão, entre em contato com a venha gente com a e vamos gente. atravessar esse movimento junto. Lembrando que todo mês a gente tem um encontro, vocês recebem o POP, a gravação, e a gente tem um bate-papo que a gente vai ativando isso junto, e cada um vai conhecer o seu mapa, aquela área específica, junto comigo, com a Conceição, com o Rocha, e a gente ali coletivamente, tá bom? Então, beijos alquímicos e Gente, sejam valeu, bem-vindos à obrigada. travessia.